paz do Senhor, jovens! O meu nome é Pedro. E o meu é Evelyn. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição do EBD. E hoje é um grande dia, porque é a nossa última lição do nosso trimestre. E sabe o que isso significa? É hora de colocarmos em prática tudo o que aprendemos sobre sabedoria e integridade. Mas antes eu vou fazer uma pergunta rápida para você. Pedro, se você pudesse escolher uma qualidade para melhorar o mundo, qual seria? Eu acho que seria justiça, porque sem a justiça as coisas ficariam bagunçadas, né? E você, Evelyn? Eu acho que honestidade. Ser íntegro é tudo. Perfeito! Então vamos descobrir como a sabedoria e a integridade fazem a diferença, não só na nossa vida, mas em toda a sociedade. Preparem-se, porque hoje vai ser especial. Hoje vai ser forte! A paz do Senhor Jesus, tudo bem, jovem? É um prazer ter você aqui conosco e essa é a nossa última aula do trimestre. Olha que delícia! Meu nome é Cristina e nós temos vários convidados hoje aqui que são bênção pura. Vamos lá! Muito bem, que alegria estar com vocês aqui, juventude. Eu sou o pastor Jefferson Belisário, pastor aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. E hoje, nosso último assunto, última lição, vai ser legal, hein? Segura aí. Vai ser forte. Graças e paz, juventude. Eu sou André Lima e é um prazer estar aqui com vocês nessa última lição do trimestre. Glória a Deus, a paz do Senhor, juventude. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu sou Amanda Lima. E essa aula promete. Na aula 1, eles foram desafiados, André, Amanda, pastor Jefferson, a ler o livro de Provérbios. Será que vocês leram o livro de Provérbios? Ainda dá tempo. Então, bora começar ou terminar de ler esse livro de Provérbios, que é bênção pura na sua vida. E olha o que diz essa aula de número 13. Protegendo-se com integridade na sociedade. Essa aula vai ser forte ou não vai ser? Muito vai forte. ser. A palavra integridade é uma palavra muito legal para a gente poder discutir sobre isso, né? É verdade. As pessoas confundem muito a integridade com a reputação. Você vai aprender isso hoje. E sabedoria e integridade são virtudes de um cristão. Precisa fazer parte da sua vida, meu jovem. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Ficamos aqui em Cariacica, Espírito Santo, Brasil, mundo. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Você que nos visita aí, não esquece de dar um like aí, de curtir. Fique à vontade para compartilhar. E para todos vocês, jovens, vamos lá, vamos compartilhar essa lição, porque vai ser forte demais. Vamos orar então para a gente iniciar essa lição? Ora por nós, André. Vamos lá. Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para aprender mais um pouquinho da Tua Palavra. Espírito Santo de Deus, nos conduz em tudo, abra nossa mente, abra nosso entendimento e que possamos sair daqui, Senhor, com clareza do que a Sua Palavra nos revela através, meu Deus, dessa lição. Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. A paz do Senhor, jovens, eu sou o Janderson, faço parte da Igreja Marcas do Evangelho. Nós vamos fazer hoje a leitura do nosso texto bíblico, que se encontra em Provérbios 23, 17 ao 21 e Provérbios 24, de 1 ao 2. E diz assim a palavra de Deus: Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, sê no temor do Senhor todo o dia, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Provérbios 24, 1 ao 2. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Glória a Deus por sua palavra. Deus abençoe vocês. Fiquem com a aula. Obrigado. Protegendo-se com integridade na sociedade. Já começa a colocar aí no chat, movimenta o chat aí, o que você entende
entende por se proteger com integridade. E eu não estou falando de qualquer lugar, eu estou falando de uma sociedade onde está corrompida, uma sociedade onde o mundo dita algumas regras que nós sabemos que não é o que a Bíblia nos fala. Então fique atento a essa aula, jovem. Bora lá para a gente entender um pouquinho mais. Ao longo desse trimestre, nós aprendemos muitas coisas sobre livro de Provérbios. Vamos lá ver o que a juventude aprendeu, o que você aprendeu durante todo esse período. A paz do Senhor, meu nome é Emily e eu vim responder para vocês essa pergunta muito importante. O que eu aprendi durante todo esse trimestre foi que a sabedoria é muito importante e você pode escolher duas coisas, viver o caminho do tolo ou viver o caminho do sábio. E viver uma vida de integridade, uma vida completa em Jesus Cristo é buscando a sabedoria. E isso me despertou a cada vez mais buscar em Deus a sabedoria, pois eu sei que assim eu posso viver uma vida íntegra e completa em Deus. A paz do Senhor, jovens. Meu nome é Igor e o que eu aprendi ao longo do trimestre é que a sabedoria não está aqui na mente. Ela é uma coisa muito mais espiritual. Por quê? Porque ela é uma coisa que vem de Deus. Igual as pessoas que vão na internet e estão cheias de conhecimento e informação, mas não sabem usar esse conhecimento, não sabem filtrar as informações. Por quê? Porque falta sabedoria. E isso é algo que vem diretamente de Deus. A paz do Senhor, jovens, o meu nome é Matheus. E o que eu aprendi sobre esse trimestre, sobre a sabedoria, foi justamente sobre as nossas escolhas que nós devemos fazer, né? O jovem, ele tem uma grande jornada pela frente em tudo que ele vai escolher, e é justamente a sabedoria que vem dos céus, que é a verdadeira sabedoria. Ela é exatamente aquela que nós devemos usar para que nós possamos ter as escolhas certas nas nossas vidas. Glória a Deus, juventude. Hoje nós vamos aprender como nos proteger diante dessa sociedade corrompida. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração aqui, Cris, que nós vivemos em sociedade. Perfeito. Nós não vivemos isolados do mundo. E esse mundo, nós sabemos que é um mundo corrompido, um mundo caído. E nós, como servos de Deus, nós precisamos nos manter íntegros diante dessa sociedade corrompida. Verdade. Mas eu acho que tem um ponto aqui que a gente precisa entender, né, que quando a gente fala assim, parece que a gente tem que... Como é que é essa proteção? Como é que é essa blindagem? Na verdade, nós precisamos influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Nós aprendemos durante 13 lições, né, nas 12 primeiras lições, Provérbios fala, né, como a gente, né, deve ser íntegro e viver essa vida, essa plenitude da palavra de Deus. Mas nós precisamos aplicar. Isso aí. Aplicar aonde? Aplicar no mundo que nós vivemos. Nós vivemos em uma sociedade e nós devemos impactar essa sociedade com a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Né? Qual é a nossa verdade? É justiça, integridade, amor, a verdade de Cristo. Porque o mundo, ele tenta de todas as formas, né, fazer com que as nossas ações elas sejam direcionadas, né, pela como o mundo age. Mas nós vivemos em uma sociedade que devemos imprimir a nossa cosmovisão, a cosmovisão cristã. E é por isso que nós vamos aprender hoje como essa sabedoria e essa prudência diante dessa sociedade. Nós somos convocados, você, jovem, foi convocado por Deus para agir integralmente. Falei? Pais, jovens, nós fomos... Pais, que pais? Você, jovem, foi convocado para agir integralmente nessa sociedade. Por Deus você foi convocado. Olha que coisa linda. Então, antes de começarmos e aprofundar um pouquinho mais, vamos chamar dois jovens para ler Provérbios 28, de 2 a 12. Agora vamos ler. Pela transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por homem prudente e entendido, a sua continuidade será prolongada. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa, que causa a falta de alimento. Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém, os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com usura e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos errem por mau caminho,
ele mesmo cairá na sua cova, mas os bons herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que é entendido, o examina. Quando os justos exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Que bênção, pessoal, é isso aí. Que linda a participação de vocês. Olha só que tem mais, hein? Mas então, esses versículos de Provérbios é muito interessante que eles falam como deveria ser uma sociedade ideal. Uma sociedade com justiça, uma sociedade que ajuda os mais necessitados e tudo mostrando como daria estabilidade e equilíbrio quando segue-se a palavra de Deus. É o que a gente já está ciente, né, no decorrer de todas essas lições. Então, eles estão mostrando que a sabedoria e a justiça, elas são de fato fundamentais para que essa sociedade consiga ser preservada. E também mostra como que a liderança sábia, ela traz benefícios para o povo, para toda essa sociedade, como a gente está mostrando aqui. Mais para frente na lição, a gente vai falar a respeito sobre o mal da sociedade, o porquê existe esse mal, sobre essa injustiça, que não tem a ver apenas com políticas erradas, mas muito mais com o pecado do coração. Só que a gente não vai citar aqui, vai citar em outra parte da nossa lição. Então, é muito interessante também que o texto traz esse contraste, pessoal, entre o justo e o ímpio. Na verdade, toda a Bíblia mostra esse contraste, né, entre os justos e os ímpios. E nesses versículos especificamente traz isso. Por quê? Fala um versículo ali muito profundo que diz que aquele que não preza por ouvir a lei de Deus, até a sua oração é abominável. A sua oração não é escutada. É muito forte esse termo, né? Porque às vezes a gente depara com pessoas que falam bem assim, eu tenho a minha fé, eu faço as minhas orações, tal, tudo mais, dá aqueles exemplos, só que não preza pela lei de Deus. Não preza por ouvir e por obedecer a lei de Deus. Então saiba que Deus, ele tem prazer em ouvir aquele que tem prazer em ouvir a sua palavra, né? Olha que interessante, o versículo 12 assim, ó, diz assim, ó, os justos promovem alegria e estabilidade, enquanto os ímpios desespero. Que forte também. Forte, né? E aí a gente vê o compromisso da lei de Deus, de você cumprir a lei de Deus, meu jovem. Olha o compromisso de estar ali, ó, com a sua Bíblia, com o seu devocional em dia. Por isso eu costumo dizer que Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. É isso aí. Isso é fundamental para uma caminhada cristã, com integridade, ou seja, qualquer lugar da sociedade que você esteja, qualquer ambiente que você esteja, você tem que se lembrar que você tem um compromisso com Deus, e isso vai ser fundamental na sua lida. E é interessante porque não existe uma sociedade próspera e estável se não for guiada por pessoas que conhecem e aplicam a justiça de Deus. Verdade. Na verdade, hoje a gente tem uma sociedade até um pouco, né, diferente dos anos, né, dos séculos passados, exatamente porque a sociedade cristã, vamos dizer assim, né, os cristãos implementaram essa sabedoria divina no meio do povo, né, a integridade, né, que vem da parte de Deus, né, influenciando a ciência, influenciando a cultura, e nisso nós temos uma sociedade um pouco até, bem diferente do que do tempo medieval, essas coisas, né? Ou se comparado com outras nações também, né, pastor? A gente vê nações que a base de sua estrutura judicial são leis que são injustas, né? Perfeitamente. Lá parecem justas, mas quando comparado com a lei que temos, que é baseada em princípios da palavra, a gente vê o balanceamento, né? De como lida com mulheres, de como lida com escola, com várias coisas que hoje nós temos alcance e essas sociedades não têm. Toda sociedade baseada na lei judaica cristã, vamos dizer assim, né? Ela tem uma estrutura muito mais ampla, muito melhor do que outras que não têm essa base. Eu acho que o pilar é justiça, sabedoria e temor a Deus. Esse é o pilar, o princípio de uma sociedade saudável. Isso aí. Uma sociedade sem esses pilares, ela é uma sociedade que entra em desespero e a gente vê tudo isso que está acontecendo nesse mundo, não é verdade? E falando em temor, André, vamos uma perguntinha aí para o nosso pastor Jefferson aqui. Para você, jovem, escuta e presta bastante atenção. Pastor, qual é a melhor forma de ensinar aos nossos jovens que o temor do Senhor é o fundamento da sabedoria e por que isso é tão essencial na vida cristã?
Maravilha, boa pergunta, interessantíssima, né, de muita importância para toda a juventude. Bom, a melhor forma que nós temos de ensinar os jovens o temor do Senhor é pelo exemplo. Né? A palavra de Deus, ela deixa vários exemplos, né? Provérbios vai citar vários exemplos, né, de como é muito importante, né, isso, como ensina os jovens a temer o Senhor. Então, não só Provérbios, como todo o livro, né, toda a palavra de Deus, temos aí vários personagens bíblicos que temeram ao Senhor. Nós temos José, que foi um jovem íntegro, temente a Deus. Nós temos Daniel. Então, o exemplo desses personagens bíblicos, né, que são pessoas que viveram esse temor de Deus, é de suma importância. Então, a melhor forma é o exemplo. É sábio aquele que aprende com os outros, que olha e aprende a temer o Senhor com os outros. É a melhor forma. E outra coisa, né, é fundamental, por quê? Né, isso é tão essencial na vida dos jovens, por quê? Porque é nessa vida de integridade que você leva, que você conduz como cristão, que você vai prevalecer na sua fé, que você vai prevalecer com as outras pessoas que não creem em Jesus, ou seja, o seu testemunho vai falar, vai agir no meio dessa sociedade corrompida. Então, isso é essencial para a sua vida. Glória a Deus. E a gente vê, em Provérbios 1, o 7 e o 8 já diz assim pra gente: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E o 8 ainda diz assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. E quando eu vou lá para Provérbios 9, o 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Muito legal. Esse texto, esse versículo marca a minha vida toda. A minha infância, minha adolescência, minha juventude, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa frase eu nunca esqueci, esse verso eu nunca esqueci. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, toda pessoa sábia, primeiro ela teme ao Senhor. Meu Deus. Ela tem essa característica de temer a Deus, de respeitar as coisas de Deus, de honrar as coisas de Deus, de dar como prioridade as coisas de Deus. Tudo isso é temor do Senhor. E aí, então, ela torna-se sábio. Isso é fundamental para os jovens, para uma carreira cristã. A pergunta foi para o pastor Jefferson. Agora a pergunta para você: como está o seu temor com o Senhor, meu jovem? Ai, Deus, misericórdia. Verdade, é uma ótima pergunta, Cris, porque, assim, vale a reflexão. A gente acabou de citar sobre a questão também da sociedade, de como quer viver em um mundo onde há injustiça, onde as autoridades não seguem um padrão divino, né, de como deve se organizar as suas leis. Só que a questão é que a gente primeiro tem que olhar para o nosso coração, como a própria irmã Cristina acabou de citar. Porque isso que nós estamos falando tem que fazer sentido para a nossa vida. Então, de fato, nós estamos ouvindo a palavra, estamos obedecendo a palavra. Aqui foi citado sobre os versículos de ouvir os conselhos dos pais, de ouvir as nossas autoridades. E a honra aos pais é um mandamento com promessa. E quando nós, de fato, estamos seguindo o que Deus nos ordena, isso mostra o nosso coração sábio. Não é a quantidade de versículos que guardamos, não é a quantidade de vezes que vamos à igreja, é quanto nós estamos obedecendo o que nós estamos ouvindo e lendo na palavra. Se nós estamos, de fato, obedecendo o que o Senhor nos ordenou, de fato, nós temos um coração sábio. E nós temos prazer em obedecer, né? Em seguir. É claro que no início a obediência ela vai ser um pouco mais difícil porque o nosso coração está sendo transformado, é um processo de santificação. Só que conforme nós vamos conhecendo ao Senhor, conforme nós vamos aprendendo esse prazer e a recompensa dos justos, se torna muito prazeroso servir a Deus. Se torna muito prazeroso obedecer a Deus. É isso aí, Amanda Lima. Correto. Agora uma pergunta para você. Você sabia que existe diferença de conhecimento e sabedoria? Não sabia? Vai ficar sabendo agora. A paz do Senhor, jovens! Aqui é o João Guilherme e nós vamos agora para mais um Você Sabia? Você sabia que existe uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria? Isso mesmo. Parece simples, mas quando nós observamos mais de perto, nós percebemos o quanto essas duas coisas são diferentes
e importantes. Conhecimento é como reunir informações, aprender conceitos e entender o que está escrito. Já a sabedoria, ela vai muito além. É aplicar esse conhecimento no momento certo e da forma certa. Mas tome muito cuidado, porque você ter muito conhecimento e não ter nem um pouco de sabedoria é muito, mas muito perigoso. Alguém com muito conhecimento pode tomar decisões erradas, pode fazer coisas que não são legais e até mesmo machucar e ferir outras pessoas, porque não sabe usar o conhecimento que obtém. O conhecimento, ele pode vir do homem, pode vir de professores, de livros, de cursos, mentorias, mas e a sabedoria? Essa obviamente só vem de Deus. A Bíblia nos diz que Ele nos dá a sabedoria quando nós a buscamos em oração. A sabedoria, ela não se aprende em escolas ou em cursos. Ela é um processo. Ela vem com experiências, atitudes corretas, decisões corretas e, principalmente, um relacionamento profundo com Deus. É por isso que nós não conseguimos medir a sabedoria de uma pessoa por diplomas ou certificados. Por exemplo, tem vários PhDs que são analfabetos de pai e de mãe, porque eles têm muito conhecimento, mas não conseguem aplicar aquilo. No direito a gente chama isso de dever ser, o que deveria ser. É algo totalmente teórico, não prático. Enquanto a sabedoria, ela é algo prático, algo que é aplicável. No direito a gente chama de ser, é aquilo que é. E já a sabedoria, como eu falei, ela é algo prático, algo onde você obtém e aplica aquele conhecimento que você já tem. Por exemplo, conhecimento pode até nos abrir portas, jovens, mas somente a sabedoria vai nos fazer atravessá-las. Você quer ser sábio? Então busque a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e aplique tudo aquilo que Deus te ensinar com muita responsabilidade. Vocês gostaram dessa pequena reflexão? Então compartilhe com alguém, comentem e compartilhe para aquele seu amigo que precisa urgentemente ouvir isso. É isso aí, jovens! Tchau! Glória a Deus, glória a Deus. Então, glória a Deus. Aprendemos o... Você tá falando toda hora glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque a glória não pode ser do homem, a glória tem que ser de Deus. Dê um glória a você que tá acompanhando essa aula. Agora que você já aprendeu um pouquinho sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria, agora a gente precisa aplicar esse conhecimento desse mundo nessa sociedade corrompida. Então, vamos aprender um pouquinho aqui, né, diante dessas injustiças, como a gente pode aplicar essa sabedoria do Senhor. Isso é muito importante, André. A gente tem, né, de acordo com os padrões do mundo, a gente acaba sendo influenciado muitas vezes, jovens, e acha que a injustiça, ela está diretamente refletida, né, onde a sociedade tem pessoas ricas, né, com muitas posses, muitos bens, e outras muito pobres, né, carentes, necessitadas, né? E não é exatamente isso, não é isso, né? A verdade é a palavra de Deus sempre deixa claro que pobre sempre haverá, né? Deus, né, fala disso, Jesus veio para os pobres especificamente. Ok? Então, assim, pobre sempre haverá. O problema da injustiça social está exatamente ligada totalmente ao pecado, à natureza do coração, né? A vida pecaminosa do ser humano. Esse é o problema. Por isso que a injustiça, ela permeia todas as áreas da sociedade. É na política, é na religião, é no meio esportivo, é em tudo quanto é parte, na vida secular. Está tudo ali. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa, né, do homem. E é engraçado que o mundo, ele tenta embrulhar isso, né, a questão da injustiça social, que como a gente é possível, a gente consegue fazer, né, vamos mudar a sociedade. E na verdade eles não vão na raiz do problema. A raiz do problema é uma sociedade pecaminosa. Enquanto não resolver essa questão, ainda assim teremos tudo isso. E a gente sabe que a gente vive no mundo corrompido. O mundo perfeito é no céu. Aqui sempre vai haver injustiça. Perfeito. Por isso, o sábio, aquele que lê a palavra, que entende da palavra, ele não cai nesse engodo. Exatamente. Porque eles estão o tempo todo fazendo promessas. Promessas mentirosas, é falsa. Não existe isso. De um tempo melhor, de uma sociedade melhor, não sei o quê. Nada disso. A Bíblia não mostra isso, não aponta para essas coisas. É claro que nós trabalhamos para que as coisas fluam melhor, perfeitamente. Mas a gente não cai nesse engodo, nessas falsidades. Por quê? Porque o problema
não é a injustiça social, que tanto que eles falam, que a mídia coloca. A verdade, o problema é o pecado do coração do homem. Verdade. Enquanto tiver no nosso alcance como cristão, a gente deve ajudar, a gente deve, né? Mas isso não quer dizer que aquilo ali é tudo, né? Que vai resolver o problema da sociedade. Não vai resolver o problema. A única coisa que vai resolver o problema da sociedade chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Exatamente. E o seu compromisso, jovem, é com Deus. Você tem que lembrar disso. Você tem um compromisso ético com Deus. Você precisa estar firmado ali, coladinho na cruz. Porque para nenhum vento desse da sociedade corrompida chegar até você. Pois é, gente, que perfeita essa discussão e importante, porque a gente tem que lembrar, juventude, que nós, estando aqui neste mundo, nós somos cidadãos do céu. Então, nós não vamos nos assustar, né? Foi citado aqui sobre essa injustiça, sobre, de fato, que o problema do mundo, o problema do coração, que é o quê? É o pecado, né? Esse é o problema da sociedade. Então, o que acontece? Como nós somos cidadãos do céu, temos uma cidadania celestial, nós não vamos nos preocupar a ponto de ficar ansiosos com as coisas deste mundo, a ponto de achar que uma nova política, um novo governante vai resolver os nossos problemas. De fato, se nós aguardamos, se nós temos essa expectativa, nós vivemos aqui na Terra mais como cidadãos do céu. Ou seja, a nossa forma de tratar, a nossa forma de ser guiado, de agir, vai ser conforme aquele cidadão que pertence ao céu. Jovem. Então a pergunta é, diante dessa corrupção moral que há na sociedade, dessas injustiças, de tudo isso que há no mundo, como você tem se comportado como cidadão? Será que é do céu ou apenas a sua cidadania reflete a sua nacionalidade aqui na Terra? É verdade, Amanda. E diante disso tudo, André, uma pergunta para você. Como podemos mostrar aos jovens que, embora não consigam mudar o mundo inteiro, eles podem ser instrumentos de Deus para transformar a vida de alguém? Excelente pergunta. Nós temos uma missão nessa terra, né? Nós não podemos mudar o mundo inteiro, mas nós podemos transformar a vida das pessoas através do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Nós fomos chamados para um propósito: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós, como crentes, nós como servos do Senhor, como jovens cheios de Deus, nós podemos impactar essa sociedade, primeiro, através do nosso testemunho, e segundo, através da nossa verdade. Se você tem um colega que tem algum problema, você já falou de Jesus para ele? Você já falou de Jesus para o seu vizinho? Você impacta a sua família com os seus exemplos? Então nós precisamos, como juventude, levar a palavra de Deus. Nós precisamos ser luz no meio das trevas. Nós vivemos em uma sociedade cheia de problemas, uma sociedade corrompida, e nós temos o lugar perfeito, né? O momento perfeito para a gente levar o Evangelho de Deus. Né? Quantas pessoas, às vezes, chegam para você, né, confessando que está passando por um problema, e aí? O que você faz diante dessa situação? Você tem levado o amor de Deus para essas pessoas? Você tem declarado as bênçãos de Deus na vida dessa pessoa? Você tem aproveitado toda a oportunidade que você tem para falar do amor de Jesus? E, principalmente, para ser exemplo no meio dessa sociedade? Eu acho que é isso que a gente tem que viver. Nós precisamos viver a realidade do reino de Deus. Ou seja, você não é capaz de mudar o mundo das pessoas, mas você é capaz de mudar o mundo de alguém. Glória a Deus. A vida de alguém. Aleluia. Você é capaz. Pelo Evangelho, pela sabedoria, pela vida de integridade, aquilo que você vive, testemunhando de Jesus, isso faz a diferença na vida das pessoas que estão ao seu lado, jovem. E você pode mudar o mundo dessa pessoa. Glória a Deus. Às vezes a gente tem assim, né? Não, como é que eu vou levar o Evangelho? Eu quero ganhar muitas almas para Cristo. E você deixa de enxergar do seu lado. Né? Às vezes uma pessoa que senta do seu lado no ônibus, né? Às vezes na sua escola, na sua família. Né? Quantos jovens tem pessoas na família que não são crentes, que ainda não entenderam a verdade do Evangelho e têm oportunidade. Então nós precisamos impactar a sociedade que está ao nosso redor. Né? E daí o Evangelho ser pregado a toda criatura. Aleluia. Exatamente. E lembrando uma questão, que essa mensagem que a gente leva não é uma mensagem que, digamos assim, que é nossa, mas é a mensagem que Deus nos deu. Que o Espírito Santo nos capacita
pra entregar. Porque às vezes você tá pensando assim, mas você não conhece, eu sou uma pessoa introvertida, eu não sei o que falar, não sei como falar. Mas a palavra de Deus nos mostra que o Espírito Santo vai nos guiar em tudo quanto falar. Que ele que vai mostrar. Nós vemos várias passagens, como Pedro, que era um analfabeto, digamos assim, sabe? Mas as pessoas ficaram maravilhadas. Gente, não é esse homem que tá falando aí, mas ele não é um pescador? Como assim ele tá pregando desse jeito, falando desse jeito? Por quê? Porque a autoridade vem de Deus. A capacidade vem do Espírito Santo. Então, um jovem cheio de Deus vai saber o que falar, quando falar, e ele vai direcionar a quem você vai falar. Glória a Deus. E nesse processo, acho que o último vem o falar. Né? Primeiro, nós com as nossas ações, com as nossas atitudes, as pessoas vão enxergar, opa, tem alguma coisa diferente nesse jovem. O modo dele falar é diferente. O modo dele resolver as questões é diferente. Ele não é uma pessoa irada, ele não é uma pessoa que, né? Ele sabe lidar com as situações adversas. Ele sempre tem uma palavra de conforto. Ele sempre tem uma palavra de amor, ele tem sempre uma palavra de não, vamos, vai dar certo, né? Então, assim, primeiro com as nossas atitudes e depois com as nossas palavras. Você, jovem, você tem que viver com sabedoria, integridade, amor e ser luz em meio às trevas. Que incrível tudo que temos aprendido até aqui. É verdade. Você, jovem, que está acompanhando até aqui, conte pra gente como está sendo a experiência nessa aula. É isso aí, pessoal. Mas olha, eu tenho uma pergunta boa pra fazer. Qual pergunta? Mas será que ele vai responder? Fala logo. É a pergunta do pastor Jário, não é? É verdade. A pergunta é: Jesus nos ensinou a servir aos outros mesmo quando não merecem. Como podemos aplicar esse ensino de servir de forma prática e transformadora na nossa sociedade atual? Olá, jovens. Deus abençoe vocês. Vamos pensar um pouco sobre nosso papel na sociedade moderna. O crente, ele é íntegro, ele é sábio e ele serve os outros. Então, nós, motivados pelo amor a Deus, por amor a Jesus, nós servimos as pessoas, mesmo que elas não vão retribuir o bem que fazemos a ela. A motivação que nos leva a agir dessa forma não está naquilo que a gente vai receber dos homens, mas daquilo em que a gente vai receber de Deus. Veja, diz a Bíblia que Deus faz brilhar o sol sobre justos e injustos. Então, o cristão, ele faz bem, principalmente aos domésticos da fé, mas também faz bem a todas as pessoas. Aonde quer que ele vai, o crente sempre será um veículo de serviço, de ajuda, de amor às pessoas. Haja vista que tudo aquilo que o mundo conhece de bom nasce a partir do exercício do amor cristão. Veja, os cristãos abriram as suas primeiras casas para cuidar dos doentes. E a partir dessa prática de hospitalidade, de receber os doentes em casa, o cristianismo criou aquilo que nós conhecemos hoje de hospital. A partir do momento em que a igreja passou a cuidar das crianças, que no Império Romano eram jogadas constantemente nas feiras, né? Porque os pais rejeitavam os filhos porque tinham um defeito, ou porque era pobre, ou porque as pessoas eram más, mesmo e não tinha nenhum sentimento puro. Então os cristãos criaram lugares para receber essas crianças e criar essas crianças no temor do Senhor e ajudá-las a sobreviver. Então nasceram os orfanatos. A igreja abriu um espaço para cuidar dos velhos, que naquela sociedade também era abandonada. As pessoas relegavam a pessoas infrutíferas porque não podiam plantar, não podiam colher. Então, já que elas não produziam, só eram pessoas para consumir os alimentos que tinham a família, então muitas dessas pessoas eram abandonadas. Então, o cristianismo criou aquilo que nós fazemos hoje, ou seja, todos os trabalhos de misericórdia e de serviço que o mundo conhece, nasce com os cristãos. O amor cristão, o amor de Jesus, o amor dos crentes pelos perdidos faz com que a gente sirva as pessoas e não esperem absolutamente nada em troca, porque o crente é cheio do amor de Deus que foi derramado em seus corações pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe você e você possa servir de forma clara à sociedade, à igreja e sua família. Nós temos uma pergunta para você, meu jovem. Aproveita agora, você que nos visita, também fique à vontade para poder colocar aí no chat. Presta atenção. Por que vocês acham que é difícil manter a integridade em um mundo onde tantas pessoas escolhem agir de forma desonesta? Responde aí pra gente.
Bom, manter a integridade aparenta ser difícil, porque o mundo valoriza a impiedade e a mentira, o que faz parecer que a honestidade não traz vantagens. E lembrando que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que a nossa integridade é uma forma de honrar a Ele, confiando que Ele nos guiará e nos recompensará no tempo certo. E aí, vale a pena ser íntegro? O que vocês me dizem? Muito importante essa pergunta, interessante porque, na verdade, as pessoas confundem muito o que é ser íntegro e o que é ter reputação, uma boa reputação. Ou seja, a sociedade está mais preocupada, o mundo está mais preocupado com a boa reputação. O que é a reputação? É aquilo que as pessoas me veem, como elas me veem. É aquilo que eu transmito de uma forma ampla da minha pessoa. Isso é reputação, ok? Agora, a integridade é aquilo que eu realmente sou, principalmente diante de Deus. Ou seja, você quer medir o seu nível de integridade? O que você faz quando você está sozinho? Quando você está viajando, não tem ninguém por perto, seus pais não estão perto, as pessoas que você conhece da igreja não estão perto. Como você se comporta? Como você age? Ou seja, isso reflete se você é íntegro ou íntegra. É exatamente isso. Então, a reputação é quando as pessoas olham para você, uma boa pessoa, né, educada, ela é gentil, isso é reputação. Integridade é aquilo que Deus sabe realmente a seu respeito. Isso é fundamental. E a integridade, ela nos torna luz. Nós precisamos ser essa luz em meio a essa sociedade corrompida. Exatamente. E isso mostra que nós estamos amando os mandamentos de Deus. Porque a Bíblia fala que aquele que ama a Deus, segue a Deus, ele ama também os seus mandamentos e os obedece. Aqueles que são os meus discípulos, Jesus ele fala que são os que amam os meus mandamentos e os obedecem. Então, quando nós estamos seguindo essa palavra de ser íntegros, de sermos sábios, de agirmos corretamente, não é meramente um correto moral. É algo por inteiro. É um coração por inteiro. É uma pessoa ser cheia por inteiro, mostrando de fato o caráter de Cristo. Aleluia. Não a nossa personalidade, não o nosso temperamento, mas mostrando a pessoa de Jesus por onde nós passarmos. Glória a Deus, juventude. Nós fomos chamados para revelar o caráter de Cristo e impactar essa sociedade Aleluia. Corrompida. Amém? Temos um recado para você. Agora chegou um momento especial da nossa aula, as nossas ofertas! Tá aparecendo aqui embaixo na tela o nosso Pix, PicPay e conta bancária da igreja. E temos também o projeto dos 1000 Valentes, que é um projeto para compra desse espaço maravilhoso que você está vendo aí. Seja um valente. E chegou o momento do nosso quiz! E chegou o momento do nosso quiz! Ai, parei. E chegou o momento do nosso quiz! E agora? E chegou, para! Não dá! E agora chegou o momento do nosso quiz! Primeira pergunta. O que é necessário para cultivar a integridade, segundo Provérbios 9:10? 9:10? Letra A. Respeitar as leis humanas. Letra B. Ser reconhecido pela sociedade. Letra C. Ter o temor do Senhor.
Letra D, estudar as filosofias humanas. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra C, ter o temor do Senhor. Próxima pergunta. Pergunta número 2. Qual é a principal diferença entre conhecimento e sabedoria? Letra A. Conhecimento é ensinado pelo homem, sabedoria é dada por Deus. Letra B. Conhecimento é subjetivo e sabedoria é objetiva. Letra C. Conhecimento é adquirido na escola e sabedoria é automática. Ou letra D. Conhecimento é prático e sabedoria é técnica. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra A. Conhecimento é ensinado pelo homem e sabedoria é dada por Deus. Próxima pergunta. Pergunta número 3. De acordo com Provérbios 23, 17 a 19, o que o jovem deve fazer ao invés de invejar os pecadores? Letra A. Buscar se destacar mais do que eles. Letra B. Ter no temor do Senhor seu foco diário. Letra C. Imitar os pecadores para ter sucesso. Letra D. Não se preocupar, pois Deus não interfere. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra B, ter no temor do Senhor seu foco diário. Próxima pergunta. Pergunta número 4. De acordo com o exemplo de Jesus, qual deve ser a atitude do cristão ao servir? Letra A. Ajudar apenas quem merece. Letra B. Servir com amor, mesmo quando o próximo não parece merecer. Letra C. Fazer o bem para ser reconhecido? Ou letra D. Servir apenas em situações que não exijam sacrifícios pessoais. Tempo na tela. E a resposta correta é letra B. Servir com amor, mesmo quando o próximo não parece merecer. Próxima pergunta. Pergunta número 5. Como o jovem cristão pode enfrentar a corrupção moral da sociedade? Letra A. Aderindo aos valores do mundo para se adequar. Letra B. Se isolando completamente da sociedade. Letra C. Mantendo um compromisso ético com Deus e vivendo em santidade. Letra D. Criticando as pessoas que não seguem os princípios bíblicos. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra C, mantendo um compromisso ético com Deus e vivendo em santidade. E esse foi o nosso quiz de hoje. Tchau! E agora? Glória a Deus. Agora, pra gente dar uma finalizada aqui, vamos fechar, cada um vai soltar uma frase aqui. Você pode colocar sua frase aí também. Fala aí, pastor Jefferson. Muito bem, a minha frase é o seguinte: o mundo precisa de jovens sábios, íntegros e dispostos a servir a Deus e cumprir a vontade dele nessa sociedade. Aleluia. Fala pra gente, André. Glória a Deus. A verdadeira sabedoria começa com o temor ao Senhor. Glória a Deus. Fala, Amanda. Então, jovem, a frase é: viver com sabedoria é escolher o que agrada a Deus. Glória a Deus. A sabedoria de Deus nos ensina a viver para Ele e isso ajuda a gente a impactar outros jovens. Amém? Vamos orar então, pastor Jefferson? Vamos orar. Ore por nós então. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, por esta aula, por tudo que aprendemos aqui, por esse trimestre que foi tão rico, poderoso, que cada jovem, Senhor, possa refletir
a natureza do Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para a vida deles. Haja poderosamente, Senhor, em cada uma dessas vidas, Senhor, para que eles possam ser luz para este mundo, sal para essa terra. Continua, Senhor, por misericórdia, nos ajudando. Sim. Em tudo assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, jovens. Tchau.